Fala pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui. Gente, olha só, vamos ver aqui essa questão número 35. Antes de ver ela aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui de novo essa. É, eu queria dar umas dicas para vocês também de calculadora, né? A calculadora do próprio Windows aqui que vocês podem usar. Gente, eu não expliquei muito bem, né? Mas você pode fazer 5 vezes 78, como você também pode simplificar o 78 por 6, tá bom? 78 dividido por 6 dá 13, né? Ah, como assim? Dá 13? Ah, bom, se fosse 6 vezes 10, daria 60. Com mais 3 vai dar 13. 3 vezes 6, 18. Então, 60 mais 18, 78. Tá bom, pessoal? Então, 5 sextos vezes 78. Você pode fazer o de cima com o de cima, né? E o de baixo com o de baixo. 5 vezes 78 dividido por 6 vezes 1. Tá bom? Também vai dar o mesmo resultado. Então, passei um pouco rápido por ela aí. Olha só, nessa daqui é bem interessante, tá? Pessoal, o mais importante dessas questões é vocês conseguirem olhar para cá, ó, e conseguir fazer isso daqui, tá? Essa é a questão mais importante aqui, quando a gente usa o teorema de Tales, tá? Então, para a gente usar aqui o teorema de Tales, a gente faz o quê? Identifica quem está paralelo e quem está transversal, tá bom? Então, identificou quem está aqui paralelo, essa, essa e essa. Essas três ruas nunca vão se encontrar. E essas duas aqui, ó, são as transversais. Identificou isso, montou, resolveu. Tá bom, gente? Não tem erro. Tá? Aqui tá as paralelas e você pega os valores da mesma rua, da mesma reta. Esse para esse, essa redução ou esse aumento, que foi o caso aqui, vai ser o mesmo aumento daqui. Tá bom, gente? Então, não dá bobeira, o mais importante é isso daqui. Por exemplo, aqui, ó, três paralelas, tá? Essa e essa. E aqui as transversais. Então, a gente vai pegar aqui, ó, da mesma reta, tá? Então, esse segmento aqui sobre esse segmento vai ser igual a esse sobre esse. O que significa essa igualdade? Que eles vão dar um mesmo valor, tá bom? Se daqui para cá variou 5%, daqui para cá vai variar 5%. Se daqui para cá aumentou o dobro, foi vezes 2, se aqui era 5, aqui virou 10. Se aqui for 7, aqui vai ser 14, tá bom? Então, essa variação vai ser a mesma. Esse é o teorema de Tales, tá bom, gente? Olha só, nesse problema é bem tranquilo, tá? Ele fala que a questão é mais de interpretação, porque ele dá os valores, por exemplo, de k até y, ele fala que vale 720. Então você vai chegar aqui e ver de k até y 720. Quanto vale de x até y? Ele não deu, o problema está incompleto. Não, ele deu de k até o x. Se ele falou que de k até o x vale aqui, ó, 240, se você pegar 720 e diminuir do 240, você vai estar fazendo o quê? Pegando esse espaço todo aqui, ó, esse espação, e diminuindo esse. O que vai sobrar? X e y, tá bom? Então, 720 menos o 240 vai dar o valor de x até y. Preciso desse valor? Muitas vezes não. Tá? Vamos ver o que ele dá mais pra gente aqui. Caminhando pela Avenida B, então a Avenida B, essa daqui, caminhando por ela, a distância de K a W é 260. Então, daqui até aqui, ó, de K até W, é 260, tá bom? Então, para ir do ponto K até o ponto Z, do ponto K até o ponto Z, uma pessoa vai percorrer uma distância em metros igual a, bom, de K até X vale 240. De K até B vale 260. A gente nem vai precisar do outro valor, porque é só a gente fazer, ó, esse pedaço sobre esse, ou esse sobre esse, vai ser a mesma coisa que esse pedaço todo de Z até K sobre W até K, tá bom? Então, se a gente for montar lá, ó, 720 de Y até K, de K até X, 240. De K até W,
260, tá bom? Isso aqui foi um erro, tá? Aqui ele fala, ó, 260. Olha lá, o 260. Então aqui, ó, não podia ser 26 graus, tá? Foi erro aqui de digitação. E aqui de K até Z, esse U aqui, ó, a gente pode dizer que é uma incógnita aqui, tá? Como se fosse nosso X. Então, ó, ele está perguntando quanto que eu vou andar de K até Z. Se eu quero saber de K até Z, essa redução ou esse aumento, depende do ponto que você está olhando, você pode olhar como aumento. De 240 aumentou para 720, vai ser o mesmo aumento que de 260 até de K até Z, tá bom? Então, de K até X, variou X% e virou de K até Y. Então, de K até W vai variar a mesma porcentagem, a mesma variação que teve aqui, vai ter aqui. Se de K até Y é o dobro da distância de K até X, de K até Z também vai ser o dobro da distância de K até W, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente monta isso? Pega aqui a reta, tá? O mesmo valor. Aqui no caso a gente fez 720 sobre 240. Então a gente pegou o todo sobre o menor. Como é que a gente vai fazer do outro lado? Também o todo sobre o menor, tá, pessoal? Sempre assim. Ah, eu peguei o 720 sobre 240 e agora eu vou pegar o 260 sobre o todo. Não. Se você botou em cima a maior distância, no outro lado aqui, ó, você também vai botar em cima a maior distância. Esse U é o KZ, tá? Eu poderia colocar um X, qualquer coisa. Então, esse valor vai ficar sobre o menor, 260. E agora a gente faz o mesmo esqueminha dos fins justificam os meios, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, 720 vezes 260, U vezes 240. Era só pegar e colocar 720 vezes 260 aqui sobre 240. Quem fez assim também está certo, tá? Aqui a gente foi cortando, cortando, deu 260 sobre 260 vezes 3, tá? Se a gente resolver isso daqui, ó, 3 vezes 240 dá 720. Então, 720 dividido por 240 deu 3, tá bom, pessoal? Então, esse 3 aqui, ó, é o resultado desse. Esse U aqui que estava, o 260 que estava dividindo o U, vai para o outro lado multiplicando esse valor, que esse valor nada mais é do que um 3. Então, o nosso U deu 780. Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Deixa eu só dar uma dica aqui sobre a calculadora, que é bem legal. Olha só, se vocês estão usando aí pelo Windows, essa calculadora é bem interessante, pessoal, porque vocês podem fazer várias operações com ela, tá? Então, ela é bem completinha. O que vocês fazem? Só vir aqui, ó, científica, tá bom? Clica aqui no científica. Clicou, ó, vai abrir essas opções. Quem quiser, por exemplo, fazer uma operação de potenciação, é só você pegar, por exemplo, 2 ao quadrado, 4. Tá lá o resultado. Tranquilo? Agora, se você quiser fazer, por exemplo, 3 ao quadrado, tá lá o resultado. Professor, quero fazer um pouco mais complexo. 3 elevado ao cubo. Tá aqui, ó. 27. 3 vezes 3 vezes 3. Agora, se eu quiser fazer 3 elevado a 2 elevado a 10, para dar 1024. Então, 2, tá? Ó, 2. Aí você aperta aqui, ó. X é o primeiro valor que já está ali. Esse valor aqui vai ser o meu X. Sempre isso, tá? Sempre o valor que a gente bota primeiro é o X. Essa é a dica fundamental. E agora o próximo valor que eu quero elevar. Quero elevar a 10. Então, elevei a 10. Olha lá o chapéuzinho, ó. 2 elevado a 10 igual 1024, tá bom? Então, vou dando mais dicas para vocês aí. Olha só. Se eu quiser fazer a raiz cúbica, por exemplo, 125. Quero fazer a raiz cúbica de 125. Tranquilo? Pera aí, gente, que eu fiz besteira. É esse daqui, ó, tá? Apertei errado aí. Então, ó,
125, a raiz cúbica, 5, tá? 5 vezes 5 vezes 5, 125. Tranquilo, gente? Se eu quiser fazer aqui 8 elevado ao cubo, é aqui, tá bom? Então, elevei ao cubo, ó. 6 elevado ao cubo, 216. Tranquilo, gente? Então, ó, vamos lá. Eu vou parar por aqui que o vídeo já deu 10 minutos. Então, um abraço, gente. Qualquer dúvida aí referente ao exercício é só comentar, tá ok? Um abraço, gente.